Nós temos uma narrativa no livro de Daniel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, mostrando a integridade de Daniel e de seus amigos em um contexto completamente adverso à sua fé, à sua religiosidade e aquilo que ele entendia por ser certo. Ele está na Babilônia, e a Babilônia será esse símbolo mais adiante, principalmente visto em Apocalipse, como o símbolo de oposição ao reino do nosso Deus, à fé da sua igreja e do seu povo. Mas neste contexto, Daniel e seus amigos permanecem íntegros, defendem a sua fé, fazem a diferença, ao ponto de, no capítulo 6, Daniel já ser posto como um dos grandes na Babilônia e depois também segue assim na Pérsia. Capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos então uma profecia. O texto muda este tom de narrativa e ganha um tom profético, apocalíptico, onde o Senhor vai apresentar o desenrolar da história até os últimos dias, principalmente mostrando que, independente dos governos, dos reinos que sucederiam a Babilônia, sempre o Deus da história seria o Senhor, seria Yahvé, aquele que está no controle de todas as coisas. E mais uma vez isso será revelado aqui no capítulo 10. Para que você entenda um pouco da ideia do contexto, nós temos no capítulo de número 7 uma visão sobre os reinos que viriam depois da Babilônia, representado aí por alguns animais. No capítulo 8 nós temos estes reinos de forma mais detalhada, falando entre Pérsia e Grécia. No capítulo 9, nós temos Daniel tendo conhecimento do que levou o povo ao cativeiro babilônico, a questão do pecado da sua nação. Ele ora, clama ao Senhor, pede perdão pelos pecados do seu povo. No capítulo 9, ele será consolado por uma visão gloriosa do Senhor, enviando Gabriel para que mostrasse para ele os planos do Senhor de restauração, de redenção, de salvação, esperança para a nação de Israel. E agora, os capítulos 10, 11 e 12, vai ser o desenrolar da história. Aquilo que já havia sido apresentado na ideia das 70 semanas, que tem a ideia de um tempo completo para que Deus fizesse o fechamento, a consumação da história da redenção, será detalhado agora nos capítulos 10, 11 e 12. No entanto, o capítulo 10 é para nós uma ponte, uma introdução para aquilo que será visto nos capítulos 11 e 12 com maior detalhe. O contexto é sempre este, abrangente. Deus é o Senhor da história. Há um povo que se opõe, há um povo, aí sim a nação de Israel, rebelde ao Senhor em muitos momentos, mas o próprio Deus trata da redenção, o próprio Deus trata com os inimigos, o próprio Deus vence as batalhas, e isso será mostrado com ele no domínio pleno da história, com mais detalhes agora no capítulo 11 e 12, mas antes passando pelo capítulo 10, capítulo que veremos hoje, mostrando para nós toda esta realidade de uma batalha, toda esta realidade de um mundo invisível que está aí, nós não vemos, mas existe, e mostrando mais uma vez o Senhor como sendo o grande vitorioso, aquele que governa em tempos de dificuldade, em tempos de paz, é Ele o Senhor da história. Daniel capítulo 10 nos diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor.
e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com meu senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Irmãos, nós estamos diante de um texto tão difícil quanto o texto do capítulo 9, mas um texto que nos ensina muito sobre uma realidade de algo que nós não vemos, o mundo invisível, o mundo espiritual. E é muito importante nós abordarmos este assunto dentro de uma visão bíblica, porque este tema ligado à batalha espiritual tem sido motivo de muitas heresias dentro da igreja do Senhor, de muito misticismo, principalmente em um país como o nosso, tão sincrético, tão facilmente envolvido com essa ideia do misticismo e do apego às muitas alegorias e ilusões e imagens que nós podemos fazer. Trazer um esclarecimento aqui sobre batalha espiritual, então, é importante, tendo em vista que tem se deixado de lado o poder do nosso Cristo, aquilo que ele fez e a forma como ele venceu por nós, para abraçar quase que uma idolatria a Satanás. O que eu quero dizer é que se gasta muito tempo, esses que defendem a ideia de uma batalha espiritual um tanto quanto distorcida da Escritura, se gasta muito tempo com Satanás, ao invés de se investir tempo em conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Perde-se muito tempo dando nomes a demônios, perde-se muito tempo buscando estratégias das mais absurdas possíveis para quebrar supostas maldições. Ou seja, Satanás ocupa muito mais espaço nos cultos das igrejas nos nossos dias do que a figura do próprio Cristo, que deve ser o centro da nossa pregação. E quando nós olhamos esse texto, ele nos ensina que, primeiro, sim, há uma realidade espiritual, nós não negamos em hipótese nenhuma. Segundo, o texto nos apresenta a arma que nós podemos nos valer para
também pelejar nesta batalha? Terceiro, qual será sempre o desfecho de todo tipo de batalha espiritual? Então eu quero mostrar dentro desta divisão uma realidade, a arma que temos e o desfecho certo para todas as coisas. Eu quero mostrar isso aqui dentro do nosso texto e fazer a exposição do texto. É interessante no primeiro verso que nós temos aqui Daniel narrando em terceira pessoa, falando de si mesmo, mas neste cabeçalho já nos apresentando o contexto. Ele está aqui então nos dias do rei da Pérsia, com o nome Ciro. Há um entendimento de que Dario o Medo e Ciro o Persa dividiram o reinado desta Babilônia conquistada por um período de 3 anos, onde Dario e Ciro vão intercalar, no primeiro momento de um primeiro ano Dario, por isso é o registro do capítulo 9, primeiro ano de Dario, e num segundo momento, depois de Ciro retornar dos avanços bélicos da Pérsia, assumir o controle como um todo. Isso já havia sido dito em alguma medida no capítulo 8, quando nós vemos ali a sucessão de tronos entre medos e persas. É nesse contexto, então, de Ciro reinando sobre a Pérsia, que Daniel vai ter a visão. É importante nós considerarmos aqui também o contexto literário do livro de Esdras. Esdras, no capítulo 4, mostra alguns decretos de Ciro, permitindo o regresso do povo da Babilônia agora para Jerusalém, permitindo que o templo seja restaurado, e Esdras também vai registrar um pouco deste contexto que se encontra ao chegar ali na região da Palestina, em Jerusalém. Esdras vai nos dizer no capítulo 4 e capítulo 5 que o povo chega ali, mas está desanimado, que os samaritanos fazem uma oposição à reconstrução do templo, e tudo isso então estará neste contexto em que Daniel está agora tendo esta visão. Então é muito importante nós entendermos este contexto para compreendermos esta realidade de uma batalha que o texto está descrevendo. Então nós estamos falando de um momento do fim do cativeiro babilônico, Daniel já de idade avançada, para mais de 90 anos de idade, então Daniel já era um senhor. Daniel está na Pérsia, talvez não tenha retornado para Jerusalém justamente por conta da sua idade, justamente também por conta da sua proximidade e consideração dentro do Império Persa, ser um meio de influenciar positivamente o governo persa em favor dos seus, em favor dos de Jerusalém. Então Daniel está na Pérsia, mas o povo agora, a parte dele, já voltou para Jerusalém e já está incumbido da tarefa de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo. No entanto, estes que retornam encontram uma terra desolada, encontram um cenário todo triste, de total desespero, desalento. Estes desanimam, estes também vão encontrar oposição por meio dos samaritanos. Então este é o contexto, o cenário aqui deste terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia. A palavra foi revelada, então, a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Esta palavra é tão importante neste trecho, e veja, o capítulo 10, esta introdução, é uma introdução tanto para o capítulo 10 como para o capítulo 11 e para o capítulo 12. Então, neste momento em que Daniel escolhe para contar esta vitória do Senhor, o rei da história, aquele que governa sobre todas as coisas, ele quer deixar muito claro quem é que está escrevendo. Por isso ele usa o seu nome que recebeu lá na Babilônia, Beltesazar. Mas ele, em primeiro lugar, se apresenta como Daniel, porque ele não nega as origens do seu povo, ele não nega a sua condição como servo do Deus Altíssimo, mas ao mesmo tempo também dá a sua credencial de alguém que era muito respeitado no reino da Babilônia e no reino da Pérsia. É Beltesazar. A palavra é verdadeira, porque é o mesmo Beltesazar, o mesmo Daniel, que revelou os sonhos de Nabucodonosor, que revelou toda a situação da queda da Babilônia. Então é este homem sábio, é este homem douto, é este homem que liderou os governantes da Pérsia, é ele que está escrevendo, e é verdadeira esta palavra que ele vai dizer acerca do Senhor da história. E ele vai falar que se vê nesta história envolvido, então, um grande conflito. Ele entende a palavra e teve a inteligência da visão,
como outrora também já havia acontecido nos dias de Nabucodonosor. Então, este é o contexto dado aqui no verso 1. O verso 2 e o verso 3 nos mostra, então, uma tristeza de Daniel muito grande. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. E vem o famoso jejum de Daniel. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. E agora eu quero passar a expor, então, o texto dentro dessas 3 verdades sobre batalha espiritual numa visão reformada. Primeiro, existe de fato uma batalha espiritual. Segundo, as armas que temos. Terceiro, o desfecho certo em todos os momentos, a ideia do consolo que vem do Senhor. Primeiro, então, a realidade de que há uma batalha espiritual. Há oposição ao reino de Deus. Por que motivo Daniel chora? 3 razões nos dão conta do porquê Daniel está aqui a chorar, a prantear. Primeiro, Daniel está chorando por conta daqueles que escolheram ficar na Babilônia. No momento, então, que o rei persa libera o povo para retornar, alguns estavam tão envolvidos com as coisas deste mundo, tão envolvidos com as belezas da Babilônia, que preferiram ficar. Que olharam ao seu redor e falaram, deixa o templo para lá, deixa Jerusalém para lá, nós queremos ficar aqui, porque aqui é bom, porque aqui tem os finos manjares, porque aqui nós já nos adaptamos, já gostamos, aqui queremos ficar. Este envolvimento, então, com o mundo, este envolvimento com a Babilônia, este envolvimento com as coisas que desagradam a Deus e, ao mesmo tempo, o desprezo pelas coisas do Senhor, traz profunda tristeza a Daniel. A primeira grande oposição espiritual que nós temos, então, parte de nós mesmos, da nossa carne. O mundo, então, vai nos apresentar uma série de prazeres e a tendência da nossa carne, da nossa inclinação caída, deste velho homem que reside em nós, é em optarmos pelos prazeres deste mundo. Então, nesta batalha invisível, nós batalhamos contra o nosso coração enganoso, que deseja permanecer nas coisas deste mundo, que deseja continuar na Babilônia, que deseja se satisfazer sempre dos finos manjares e prazeres que este mundo tem a nos oferecer. Há uma outra resistência que faz com que Daniel chore neste momento. A resistência dos samaritanos se opondo à reconstrução da cidade e do templo, contexto que nós já apontamos lá em Esdras capítulo 5. Daniel está chorando por esta situação, porque há inimigos, opositores do povo de Deus. Alguns ficaram, e outros que foram, que talvez tiveram o primeiro desejo da reconstrução, estavam sofrendo oposição, estavam sofrendo resistência. Os inimigos, então, ali, os samaritanos, estavam impedindo, em alguma medida, a evolução dos projetos de reconstrução da cidade. Daniel chora por isso. Nós temos como inimigos a nossa própria carne, os nossos desejos, as nossas inclinações pecaminosas, mas temos também todo o mundo ao nosso redor que trabalha de forma invisível para que nós ofendamos ao nosso Deus. Há um terceiro motivo que traz choro a Daniel: o pouco interesse daqueles que estavam indo para Jerusalém. Então você tem alguns que preferiram ficar, mas há também um outro grupo que decidiu ir, mas indo ao encontrar a oposição, ao encontrar o mínimo de resistência, já desanimaram, já desistiram, já não querem mais com afinco trabalhar na reconstrução do templo e da cidade. Nós vimos um pouco disso hoje pela manhã, vendo Ageu capítulo 1. Ageu, Esdras e Daniel estão todos agora aqui no mesmo momento histórico. E nós vemos que Deus vai chamar a atenção do povo, que o povo estava lá, o povo tinha uma missão, mas o povo havia esquecido, abandonado a reconstrução do templo. E nesse momento, então, Daniel chora também por estes, que estão desinteressados, que não têm vontade nenhuma de cuidar das coisas do Senhor. Pensando, então, já nesta ideia do jejum de Daniel, nós temos aqui os motivos que fazem com que Daniel vá, então, agora jejuar, prantear e chorar. Esse desinteresse espiritual do seu povo, esta resistência que estavam fazendo para que o avanço da obra de Deus se desse. Nós temos, então, aqui, irmãos, uma realidade.
há opositores. Mas também há um outro opositor. Falamos aqui do mundo, falamos da nossa carne, mas também há uma terceira oposição nesta realidade. O verso de número 13 nos diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Muito interessante nós pensarmos, será que existe um demônio territorial? A forma mística de se ver batalha espiritual em nossos dias afirma que sim. Então observe, nós estamos falando que Daniel estava chorando por 3 motivos. 2 deles eram motivos ligados a inimigos da nossa alma, inimigos deste nosso processo de avanço em agradar a Deus, a nossa carne, o mundo. E agora ele apresenta esse terceiro inimigo, mais invisível ainda, um príncipe da Pérsia, que resistiu, que evitou que a mensagem de consolo chegasse até Daniel. Daniel, então, está falando de inimigos que nós temos. Esta batalha espiritual existe, ela se concentra em uma luta contra o mundo, contra a nossa carne e contra o diabo. Esta batalha existe e é vista também na realidade do Novo Testamento. Paulo vai dizer: combati o bom combate. Paulo vai também nos dizer, lá falando a Timóteo, para nós participarmos do sofrimento de Cristo como bons soldados. Mais uma vez a ideia de batalha. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, vai nos falar para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Mais uma vez o contexto de batalha. Então a forma como o reino de Deus e a missão da igreja é nos dada, sempre está ligado a esse contexto de batalha. Então sim, existe uma batalha espiritual. Mas será que nesta ideia de batalha espiritual os demônios ocupam territórios? Penso eu que não. Como nós então podemos entender este trecho aqui de Daniel capítulo 10, versículo de número 13? Giovanni Diodotti, comentando o texto, nos fala sobre o filho do rei Ciro. Cambises era o filho mais novo de Ciro, que estava ocupando o trono nos momentos em que seu pai se ausentava para batalhar. Em um episódio específico, em que Giovanni Diodotti entende ser este contexto em que Daniel escreve, ele fica sobre o trono durante 3 semanas, momento este em que seu pai está na batalha e ele está aqui então, como príncipe, governando a Pérsia. E nesse momento ele toma algumas decisões, pressionado até mesmo por esses que vinham com notícias da região da Palestina, e ele toma decisões que vão interromper a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade. Enquanto Ciro está ausente do trono, este seu filho, então, este príncipe, ocupa o trono e barra a obra. Nós não estamos dizendo que não exista efetivamente uma ação de Satanás. Nós estamos dizendo que Satanás está agindo, influenciando os governantes para que estes trabalhem, parando, atrapalhando o prosseguimento da obra de Deus. Uma das evidências da Escritura que nos fazem crer que não existe demônio territorial é quando nós olhamos, por exemplo, lá no registro de Marcos, no capítulo 5, o Senhor Jesus se encontra com uma legião de demônios. Essa legião, então, milhares de demônios, não estão ocupando territórios, mas estão ocupando pessoas. A possessão se dá em pessoas, não em lugares. Então, quando nós olhamos aqui, nos parece sim que há uma ação de Satanás, talvez até no sentido de possessão, sobre estes que estão governando, atrapalhando, fazendo resistência para o avanço da obra de Deus. Daniel chora durante 3 semanas porque a obra está parada. Daniel chora porque há resistência. E Daniel não enxerga e não vê ainda que esta resistência passa também por Satanás estar fazendo influência por meio de homens para que a obra seja interrompida, por meio daqueles que estão no trono para que esta obra não avance. Então Satanás não ocupa o espaço da Pérsia. Satanás não ocupa, então, o espaço X ou Y da cidade A, B, C ou D. Satanás se vale de pessoas.
E Jesus, ao expulsar então aqueles demônios que estavam sobre o endemoniado gadareno, eles pedem para que sejam lançados aos porcos. E dos porcos eles então se precipitam. Veja que os demônios não vão sair do homem para ocupar algum tipo de trono naquela cidade de Gadara. Então é muito importante, irmãos, nós já desmistificarmos algumas coisas. Certa feita aqui em nossa cidade, houve um movimento para se tirar demônios territoriais. Então, nas principais entradas da cidade, chifres feitos ali de prata foram enchidos de óleo e estacados em lugares da cidade, como uma ideia de se derrubar os inimigos espirituais da cidade. Como se demônios territoriais estivessem em nossa cidade e precisassem ser destronados para então se dar a ocupação e propagação do Evangelho. Irmãos, não há fundamento bíblico para isso. É interessante até nós voltarmos ao exemplo de Marcos, porque quando nós lemos o resultado em Marcos, no capítulo 5, se expulsa a legião de demônios, eles saem em retirada, aquele homem fica limpo. Então, se nós fôssemos pensar dentro da lógica dos grupos de batalha espiritual, eu vou destronar o demônio territorial para poder então avançar com a obra. Só que em Gadara isso não aconteceu. Aquele homem possesso se viu livre dos muitos demônios que estavam sobre ele, mas o que acontece em seguida? A conversão da cidade? Não. Os homens da cidade expulsam o Senhor Jesus. Então, olha que interessante. A lógica não é bíblica. A lógica, então, dos grupos de batalha espiritual dos nossos dias não tem nada a ver com o que a Escritura nos mostra. A ideia de que eu vou destronar Satanás para então entrar com o Evangelho não faz sentido. Porque quando nós olhamos o texto de Marcos, Satanás foi destronado da vida daquele homem, uma legião com mais de milhares de demônios, mas o povo, o que eles fazem? Se rendem a Cristo? Não. O povo vai e expulsa o Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque Satanás não pode fazer em nossos dias oposição nenhuma ao avanço do Evangelho. A obra de conversão ela é exclusiva de Deus. E agindo o Senhor nosso Deus, quem vai impedir? Desejando o Senhor salvar, quem vai lhe apresentar resistência? Ninguém. O chefe da milícia é Jesus, o Salvador. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores é Ele. Logo, quando é o desejo do Senhor salvar uma cidade, salvar um bairro, salvar uma família, não há necessidade de se destronar Satanás. Porque não há coração duro que não possa ser quebrantado e convertido pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, imaginar aqui que o texto de Daniel 10 nos dê algum tipo de margem para um demônio territorial é um tanto quanto equivocada, alegórica e pouco verdadeira diante do restante da Escritura. Uma regra hermenêutica muito simples que nós adotamos é o seguinte: textos mais claros da Escritura dão luz a textos mais difíceis como este. É claro que este é um texto difícil, um texto enigmático. Um texto difícil para se basear doutrinas a partir e tão somente dele. Quanto mais se criar um manual de batalha espiritual a partir de um texto tão complexo e tão obscuro como este. O que fazer então? Ir a textos mais claros. Porque quando você vai em toda a Escritura no Novo Testamento falando do Evangelho, não tem relato nenhum de se destronar demônio territorial para se avançar com a pregação do Evangelho. Os apóstolos não fizeram isso em Jerusalém. Paulo não fez isso em nenhuma das cidades em que estava. Chegava e pregava o Evangelho. Não se saía caçando demônios no meio das cidades. É claro que pessoas endemoniadas iam, apareciam, cruzavam o caminho dos apóstolos e sim, eles expulsaram demônios. Mas não se há uma caça a demônios e bruxas das cidades para depois então se iniciar o Evangelho. Muito pelo contrário, a estratégia de Paulo sempre chegando em uma cidade era ir aonde? Nas sinagogas. Ele não ia em centro espírita, ele não ia em centro de macumba para destronar Satanás. Ele ia nas sinagogas para proclamar o Evangelho. Ele ia para as praças, para as ruas, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus.
O que eu quero dizer então é que a clareza desses textos vão nos iluminar em relação a este que é obscuro. Nos parece então aqui que há aquilo que nós já sabemos que de fato existe. A ação de Satanás influenciando lideranças, influenciando governos, influenciando pessoas, agindo não por meio de territórios, mas por meio de pessoas e governos, para atrapalhar a obra de Deus, o povo de Deus. É muito importante também, ao olharmos esse texto do versículo 13 de Daniel capítulo 10, que nós estamos falando de um tempo em que Satanás ainda estava agindo livremente para enganar as nações. Dentro de uma visão amilenista, e essa nós já falamos anteriormente, ao expormos o capítulo 9, nós entendemos que hoje nós vivemos o milênio, esse reinado de Cristo, esse momento em que Satanás está preso, esse momento em que Satanás não pode vir e enganar as nações, porque o evangelho está avançando, porque a igreja de Cristo saiu vencendo e para vencer de forma vitoriosa está a proclamar o evangelho. Pois bem, no tempo e nos dias em que Daniel escreve, Satanás ainda agia com certa liberdade para enganar as nações, trazer cegueira às nações, o que vai cair na vinda de Cristo, na descida do Espírito Santo, neste reino glorioso do Senhor, que falaremos dele logo mais adiante. Pois bem, é uma realidade, então, o fato de que há batalha espiritual? Sim. Demônios existem? Sim. Atuam? Sim. Mas imaginar demônios de territórios, a partir do texto de Daniel, não é coerente. Imaginar demônios de áreas específicas também é incoerente. E torno, mais uma vez, ao exemplo de Marcos capítulo 5. Eram muitos demônios, uma legião deles, agindo e atuando naquele homem. De forma que nos parece que, no texto, um fala por todos. E de uma legião, então, algo em torno de 2 a 8 mil demônios, não se tem ali cada um representando uma área da vida, uma dificuldade que aquele homem encontraria, mas todos os demônios trabalhando em torno de um único propósito, a opressão daquele homem. Então essa ideia de que você tem que sair a caçar demônios territoriais, a identificar o tipo de demônio, o tipo de atuação dele, irmãos, isso não é bíblico. Em nenhum momento da Escritura existe este relato. Muito cuidado a se basear por experiências para se estabelecer doutrinas. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos na Escritura nenhuma base para afirmar uma ideia de demônios territoriais, para afirmar a ideia de demônios agindo na área A, B, C ou D. Então, o demônio do adultério, o demônio da vida financeira, o demônio dos vícios, o demônio do alcoolismo, o demônio das drogas. Irmãos, não há margem bíblica nenhuma para que nós pensemos assim. Nos limitemos àquilo que a Escritura nos diz. A batalha espiritual é uma realidade. Nós falamos então a partir dos versos de número 2 e também do verso 13, os inimigos que são parte deste lado da batalha. A nossa própria carne, o mundo e Satanás. Mas por outro lado também há aqueles enviados por Deus para lutar pelo seu povo. Observemos então, no verso de número 10 do capítulo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que me aplicaste o coração, em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Nós temos aqui, irmãos, a figura de 2 anjos. Um primeiro que está agora a falar com Daniel, a partir do verso 10.
ele se apresenta como alguém que foi enviado para trazer consolo a Daniel. Daniel está triste. É isso que nos foi dito no verso de número 2. Daniel estava pranteando, chorando, lamentando a situação do seu povo. Irmãos, é muito interessante nós observarmos essa sequência do texto. Capítulo 9, Daniel está ali, chorando pelos pecados da nação e é consolado por Deus com uma mensagem de que haveria redenção, de que haveria restauração. Daniel ouve esta mensagem, mas agora, anos depois, 3 anos depois, Daniel ainda vê esse povo que voltou, mas não voltou disposto a servir. Daniel ouve então, 3 anos atrás, de que o templo seria restaurado, a terra seria restaurada, a cidade seria restaurada, o povo voltaria ao Senhor, a redenção viria, mas agora quando ele começa a ver este povo retornando, quando ele vê o fim do cativeiro, quando a esperança no coração dele se acende pensando, pronto, chegou o dia da restauração, chegou esta semana, este tempo em que o Senhor vai cuidar do povo, este tempo perfeito, completo, em que o Senhor trará a redenção para os meus, ele começa a observar e ver que este povo não muda, que o coração deste povo ainda está endurecido. Então ele chora. Mas o Senhor, em meio a esta batalha, em meio à luta contra esses inimigos, envia do céu um anjo que vai mais uma vez consolar Daniel. Que anjo é este? A Bíblia não fala. Alguns acreditam que seja o próprio anjo Gabriel, aquele primeiro que foi enviado para consolar Daniel. É possível que seja. Uma vez que Deus já havia se valido de Gabriel para levar consolo no primeiro pranto e choro de Daniel, é possível que novamente Gabriel esteja aqui enviado por Deus para mais uma vez consolar Daniel, até pela semelhança dos acontecimentos. Gabriel fala no capítulo 9 que enquanto Daniel pranteava, que enquanto Daniel orava, o Senhor o enviou para levar a mensagem de esperança. Aqui nos parece que a mesma situação se repete. Desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa delas é que eu vim. Nos parece então que a semelhança do que aconteceu no capítulo 9, mais uma vez se dá no capítulo 10. Associar essa figura a Gabriel não haveria de todo um problema. No entanto, o texto não nos diz claramente isso. Este anjo não foi identificado, mas por certo é um mensageiro que vem da parte de Deus para trazer consolo a Daniel. Um outro anjo é visto aqui. Diz o texto então que enquanto Daniel orava, que enquanto Daniel se pôs ali com o coração quebrantado a falar com Deus, as palavras foram ouvidas, este anjo foi enviado, mas encontrou resistência. E essa resistência foi vencida pela figura de um outro anjo, o anjo Miguel. Este cenário de uma batalha espiritual, de uma batalha celestial, onde um anjo resiste a outro e um maior vem e o vence, é um cenário invisível. Especular sobre isso é um tanto quanto perigoso. Fazer qualquer tipo de imagem em nossas mentes de como se dá essa resistência, de como se dá esta atitude de Miguel chegar e por fim a este entrave, a esta batalha, todo esse tipo de imaginação a partir desse texto é um tanto quanto perigosa. Recomendo que os irmãos não se apliquem a querer entender as coisas que o Senhor não nos quis revelar. O texto não nos revela como esta oposição era feita, mas nos revela que essa oposição existe. O texto não nos revela como Miguel vence, mas fala que Miguel venceu esta batalha. O que é certo é o que Daniel está fazendo. Daniel está orando. É o que compete a mim e a você e falaremos disso daqui a pouco. E enquanto Daniel dobra os seus joelhos aqui, no céu está sendo travada então uma outra batalha, em que Miguel sai vencedor. Quando eu afirmo a ideia de no céu, é porque neste momento Satanás ainda não havia sido expulso. O que lemos em Apocalipse capítulo 12 é que na morte de Cristo, na sua ressurreição, é que Satanás será expulso do céu. Então nós estamos falando aqui de algum espaço no mundo celeste em que há a presença dos anjos bons,
a presença de anjos maus, onde há um confronto e uma batalha que a Escritura não nos dá detalhes de como ela se passa, mas de que aparece a figura de Miguel. Miguel é chamado no livro de Judas de arcanjo. É tido como o príncipe do povo de Israel, o príncipe de Judá. É assim que nos diz o verso 21, Miguel, o vosso príncipe. Miguel é a figura que vai batalhar em Apocalipse 12 para expulsar Satanás do céu. O que nós podemos dizer acerca de Miguel é que ele não é um anjo como os demais. Há uma superioridade nele. Ele é um arcanjo. Ele é aquele que vai batalhar. E o texto nos parece mostrar que há outros como ele, mas que este é o que está responsável por cuidar da nação de Israel, por cuidar do povo de Deus, por batalhar pelo povo de Deus. Quando nós olhamos o texto do Salmo 38, nos é informado que os anjos do Senhor acampam ao redor dos santos, cuidam do povo de Deus. E que de forma especial, parece-nos que Miguel é responsável por liderar, conduzir e proteger aquilo que é o povo de Deus, a igreja do Senhor. Como sendo ele um grande chefe dos demais. A função de todos, cuidar, zelar, para que a vontade de Deus seja feita. Zelar para que os de Deus sejam guardados. E Miguel está acima destes. Miguel vem então e põe fim a esta resistência. Nós olhamos então que a batalha espiritual é uma realidade, que há inimigos. O mundo, a nossa carne e Satanás, mas que também há aqueles enviados pelo Senhor que nos protegem, que estão conosco, que zelam pelos do povo de Deus. São os anjos bons, são aqueles que permaneceram fiéis, são aqueles que não seguiram a Satanás, são aqueles que são usados por Deus para nos trazer mensagens da parte do Senhor, para nos trazer consolo, para nos proteger, para nos livrar. E entre estes, Miguel, um grande anjo, que de forma especial aqui aparece para pôr fim a esta resistência feita por Satanás. A batalha espiritual é uma realidade. Eu disse que há um mundo invisível batalhando que nós não enxergamos. Mas há também, irmãos, a nossa função neste cenário de batalha, de combate, ao qual somos convidados a participar dos mesmos sofrimentos de Cristo. O que devemos fazer? Qual é a arma nossa nessa luta, nessa batalha? Versículo de número 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Daniel vai nos dizer então que ele passa a orar e jejuar. A oração e o jejum, irmãos, é a arma que nós temos para nos apegarmos ao Senhor, para vencermos as nossas batalhas, para clamarmos pelo socorro que vem do céu. O jejum é a demonstração da nossa fome pelo Senhor. Como muito bem nos fala disso John Piper em seu livro Fome de Deus. Quando pensamos no jejum, então pensamos em uma arma que demonstra a nossa sede e o nosso desejo por conhecermos mais do Senhor, por desejarmos mais dele em nossas vidas, por clamarmos por um despertamento nosso e dos demais. E agora aqui eu quero que nós pensemos, este jejum de Daniel se aplicou a quê? A vitória financeira? A qualquer tipo de bênção material? Não. Por que ele estava chorando? Por conta dos opositores do reino. Daniel tinha um desejo de se cumprir o plano de redenção que 3 anos atrás havia lhe sido anunciado. Daniel tinha o desejo de ver restaurado o santo monte do Senhor. Daniel tinha o desejo de ver restaurado o povo de Deus. A redenção para o seu povo. E é por isso que ele está chorando, e é por isso que ele vai jejuar. É por isso que ele vai se abster dos prazeres deste mundo, é por isso que ele vai se abster do alimento. Justamente para buscar no Senhor o consolo, para buscar no Senhor a solução, para buscar no Senhor o recurso para o fortalecimento, para buscar no Senhor o discernimento e o entendimento para avançar neste fronte, nesta batalha. Nada tem a ver com carro, com casa, com passar numa prova.
Nada tem a ver com conquistar uma cura, com ter um ano de prosperidade. Então todo esse movimento que por vezes é feito na ideia de vamos fazer então um jejum de Daniel para que a gente vença o coronavírus, o jejum de Daniel para que a gente consiga o sonho da casa própria, tudo isso é besteira. Daniel está orando, jejuando e clamando pelas necessidades do reino. A semelhança daquilo que nós vimos hoje pela manhã. Diante da missão que o Senhor nos deu de dar frutos, de avançar, de proclamar a sua palavra, de levar a redenção para este mundo caído, oremos e peçamos ao Pai, e tudo o que pedirmos a Ele, Ele nos dará, justamente para que nós, nutridos por Ele, possamos dar frutos. Daniel está clamando por maior comunhão com Deus. Ele deseja ver a restauração. Ele deseja ser usado por Deus nesse sentido. Ele que já havia sido usado pelo Senhor para discernimento em tantos outros momentos, queria ter também discernimento diante daquilo que estaria por vir, diante de tudo aquilo que ele já tinha ouvido, mas não estava vendo. Ele queria ter o entendimento da situação, ele queria ser usado pelo Senhor para levar a redenção para o seu povo. Então ele ora e jejua e clama ao Senhor. É o que nós devemos fazer, irmãos. Essa é a arma que temos. Ao invés de ficarmos especulando e fazendo um monte de imaginações um tanto quanto que loucas e absurdas sobre o que acontece no mundo invisível que não nos foi revelado, devemos orar e jejuar e clamar ao Senhor por discernimento daquilo que nós podemos fazer para ver a redenção daqueles que são do Senhor. Orar clamando: Senhor, cumpre em nós, usa as nossas vidas, vai através de nós, Senhor, redimindo o teu povo neste mundo. É por isso que Daniel está jejuando e orando e se valendo desta arma. Oração, jejum, apego à palavra de Deus, são as armas que nós temos. Armas essas descritas em Efésios capítulo 6. Não uma ideia, irmãos, de que a gente vai fazer algum tipo de movimento para quebrar a maldição A, B, C ou D. Nós acabamos de ver em Gálatas capítulo 13, o Senhor Jesus já venceu todo e qualquer tipo de maldição. Esse jejum, essas orações, é para que o Senhor nos dê discernimento do que fazermos neste plano da redenção. Então, trazer a ideia de uma batalha espiritual contra um demônio do vício da bebida, da droga, da fofoca, e falar: não, vou fazer um jejum para quebrar essa maldição, para vencer esse demônio. Irmãos, não faz sentido com aquilo que a Escritura nos apresenta. Pensemos então no avanço do reino, na proclamação do Evangelho. E oremos e jejuemos para que o Senhor nos dê discernimentos, estratégias, meios e formas de alcançarmos pessoas, de cumprirmos a redenção do Senhor para todo o seu povo. Entendendo que a quebra de maldição se dá no momento em que a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo. Certa vez fui perguntado do seguinte: pastor, tem culto de libertação lá na sua igreja? Eu falei: tem, irmão, todo domingo. Porque, irmãos, o que liberta alguém é a pregação do Evangelho. No momento em que a pessoa conhece Jesus, aplica-se aquilo que nós lemos aqui na liturgia do nosso culto em Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porventura vai nos negar alguma coisa? Claro que não. Então em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus então não há maldição contra nós. Em Cristo Jesus então já não há mais qualquer tipo de maldição que resista. Seremos libertos de todo e qualquer tipo de ação de Satanás sobre nós. Então nós falamos, sim, Satanás não age em território, mas age por meio de pessoas, em pessoas, isso é uma verdade. Mas quando se quebra essa maldição, quando se quebra essa ação, por meio da pregação do Evangelho, quando a pessoa conhece o Senhor Jesus Cristo, quando ela passa a ser morada e habitação do Espírito Santo, se nela está o Espírito Santo, caiu por terra então todo e qualquer tipo de maldição, caiu por terra então todo e qualquer tipo de ação de Satanás, ela agora em Cristo é mais que vencedora. E nada poderá separar essa pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que fazer então nesta batalha? Nos revestir da armadura de Deus.
nos valer do jejum, nos valer da oração, nos valer da nossa consciência em Cristo, na esperança que há da eternidade. Não para quebrar qualquer tipo de maldição mandada por Satanás, mas para termos o discernimento de continuarmos avançando no reino de Deus, proclamando da verdade do Evangelho que liberta vidas. Este é o nosso papel nesta batalha. Não sair caçando demônios, mas sair buscando estratégias, meios e anunciando a proclamação do Evangelho, porque o Evangelho, a ação do Espírito Santo, derrubará toda e qualquer resistência de Satanás. E todo e qualquer tipo de maldição lançada por ele, oprimindo as vidas que ainda em seu poder estão. Para que estas vidas, impactadas pelo Evangelho, sejam tiradas do reino das trevas, do império das trevas, e trazidas para o reino do Senhor nosso Deus. Falando sobre batalha espiritual, então, nós vimos uma realidade. Vimos os personagens, os nossos inimigos, os inimigos do povo de Deus, nós, o mundo e Satanás. Vimos também que o Senhor está ao nosso lado, envia os seus anjos para lutar conosco. Vimos agora então a arma que temos, vamos jejuar, vamos orar, vamos nos apegar à Escritura, vamos buscar meios e formas de proclamarmos o Evangelho para seguirmos avançando. Mas eu encerro então o nosso sermão falando do desfecho certo para a batalha espiritual. E quero ler com você, então, verso 4 em diante. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu, e só eu contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. O resultado desse jejum de Daniel foi discernimento. Só ele entende a visão. Só ele vê e contempla a glória, o desfecho de toda essa batalha. O resultado desse jejum de Daniel é um total quebrantamento. Ele cai com o rosto em terra diante da visão gloriosa que teve. Depois deste jejum, Daniel será consolado pela mensagem do Senhor. É esta mensagem que traz o desfecho. E agora eu quero compartilhar com você o que Daniel vê. Quando nós lemos o verso 5 e o verso 6, parece que estamos lendo em paralelo o texto de Apocalipse capítulo 1. Em Apocalipse capítulo 1 nós temos o Senhor Jesus se revelando a João. João estava no cenário, na ilha de Patmos, de batalha, de luta, o povo de Deus sendo morto, assassinado brutalmente, resistência de Satanás, perseguindo a igreja. E para consolar a João e a igreja, Jesus se apresenta a João, de forma gloriosa. Quando eu olho, então, um texto mais claro como o Apocalipse, e vejo a forma que em Apocalipse João descreveu e a forma como Jesus aparece a ele ali, eu creio, então, irmãos, a partir disto, da Escritura e da descrição da Escritura, que quem aparece para Daniel aqui neste momento para consolá-lo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta visão, então, que ele teve, registrada no verso de número 5, olhei e vi um homem vestido de linho. É a visão do próprio Cristo, vestido de linho, porque esta era a vestimenta sacerdotal e porque Cristo é o nosso sacerdote, cujos ombros estavam cingidos porque todo bom servo se cingia e se colocava em prontidão para o trabalho, para o serviço, e esta foi a condição do nosso Cristo, aquele que abriu mão da sua glória e como filho, como homem, como servo, se fez em nosso lugar, para cumprir a vontade do Pai, cujo toda a sua vestimenta era de ouro puríssimo, o que aponta para a sua condição de realeza e esplendor, porque Cristo é o Rei dos Reis. O seu corpo como berilo,
uma ideia apontando para a cor do próprio céu, porque a sua origem é celestial. O seu rosto como um relâmpago, mostrando todo o esplendor da sua glória. Os seus olhos como tocha de fogo, porque iluminados pelo fogo, ele tudo vê, tudo sabe. Traz o julgamento sobre todas as coisas, inclusive sobre os inimigos que se põem em batalha contra nós e contra o povo e contra todo o reino do Senhor. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, na ideia da força do juízo que vem sobre estes que se opõem. É a mesma visão que nós temos em Apocalipse, João tendo da figura do Senhor Jesus Cristo. E as suas palavras, a sua voz, como estrondo de muita gente. O próprio Cristo então aparece aqui para Daniel. E a reação de Daniel é cair no chão. Por isso então agora vem a figura de um outro anjo, no verso 10, para colocá-lo em pé. Então faça a imagem aí na sua cabeça. Daniel está nas margens do rio, ele vê a figura do próprio Cristo, filho de homem. Ele cai então, porque é assim que ficamos diante da visão gloriosa do nosso Cristo. Quedado ao chão então, um outro anjo vem, o consola, o põe em pé. Mas mais uma vez, diante de toda aquela visão, versículo de número 15, diz assim: ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. No verso de número 14, ele recebe a informação de que a mensagem de consolo do Senhor, que vai ser descrita no capítulo 11 e capítulo 12, era falando do desfecho, das últimas coisas, coisas ainda distantes. Quando ele sabe disso, mais uma vez ele cai em terra. Se no primeiro momento ele cai em terra diante do esplendor da glória do próprio Deus, manifestada na pessoa de Cristo, numa teofania, agora ele cai por terra mais uma vez diante de saber que o Senhor lhe dará o privilégio de conhecer as coisas futuras ainda muito distantes que ainda virão. No entanto, veja agora no verso de número 16, eis como a semelhança dos filhos dos homens, e há uma discussão se esta colocação da tradução no plural é correta. Me parece, e eu concordo com a tradução que traz aqui como filho de homem a semelhança do que está no início do capítulo 10, no verso de número 4, no verso de número 5, entendendo então que quem agora vai consolá-lo e tirá-lo de novo dessa condição do chão é mais uma vez o próprio Cristo, vindo agora e tocando nos lábios, para que ele torne a falar. E ele fala: como é que eu, Senhor, posso receber esta mensagem? E veja a sequência agora, verso 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem, e me fortaleceu quem? O Cristo que ele viu. Ele vê a Cristo, ele cai ao chão, um outro anjo vem, o põe de pé, fala com ele que vai anunciar as últimas coisas, os últimos acontecimentos, o desfecho, o fechamento de todo este pranto, a solução para todo este pranto. Ele cai mais uma vez, e este, a semelhança do Filho do Homem, vai o colocar em pé, vai o restaurar a voz aos lábios, e vai fortalecê-lo agora. O próprio Cristo, então, vai dizer, verso 19, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Irmãos, a semelhança de todo este acontecimento com o Apocalipse é grandiosa. Porque João também, diante de tudo que viu da figura gloriosa de Cristo, ele se cala. E veja que Jesus fala para João exatamente o que é dito aqui para Daniel. João escreve as coisas que hão de acontecer. As coisas que são e as coisas que hão de ser. E a reação de João é uma reação de grande espanto. E o Senhor fala para ele: João, não temas. Eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo. Que tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. Escreve, pois, tudo aquilo que agora eu vou te dizer. E mais uma vez agora o Senhor mostra-nos aqui a mesma realidade. Daniel, espantado com a visão gloriosa do próprio Cristo, espantado com a realidade de que receberia as informações dos últimos acontecimentos, e consolado agora pelo Senhor Jesus Cristo, falando: não temas, sê forte,
sê forte. E a resposta de Daniel: fala então, meu Senhor, pois tu me fortalecestes. Veja o que Jesus vai dizer a ele, o que Cristo vai dizer a ele, versículo 20. Sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Cristo então vai dizer a ele, segunda pessoa da Trindade, por meio de uma teofania, depois de fortalecê-lo, vai dizer: olha, preste atenção, eu vou te dizer, eu seguirei pelejando por vocês. Ah, irmãos, quando nós pensamos então numa ideia de batalha espiritual, e eu quero que caia neste momento qualquer temor seu em relação ao diabo, pare de dar mais importância ao diabo e comece a dar glórias ao nosso Senhor Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, porque o Senhor nosso Deus envia os seus anjos, mas principalmente este é o lado mais glorioso de toda a batalha espiritual. O Senhor Jesus Cristo luta e peleja por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele segue pelejando pelo seu povo. Saiba, Daniel, que eu tornarei a pelejar. Eu seguirei lutando. E ao meu lado estará Miguel, o anjo que o Senhor colocou para proteger os seus. O que nós temos aqui é uma afirmação do próprio Cristo dizendo: eu, juntamente com os meus anjos, lutarei pelo meu povo. Saiba disso, Daniel, anime-se. O desfecho de toda a batalha é sempre a derrota de Satanás, porque Deus luta ao nosso lado por meio do príncipe glorioso, vitorioso, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor nosso Deus luta sempre ao nosso lado por meio dos seus anjos enviados para nos proteger. O Senhor nosso Deus já venceu por nós todo e qualquer levante de Satanás. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando nós vamos agora então lá para Apocalipse, para as coisas muito distantes que o texto de Daniel fala que será anunciado para ele, nós vemos primeiro Miguel expulsando Satanás do céu, e depois nós vemos a figura do próprio Cristo em Apocalipse capítulo 19, vindo em muita glória e colocando fim a todos os opositores do reino de Deus. Esta é a realidade de desfecho que nós cremos, irmãos. O desfecho de que Cristo continua a pelejar por nós. Quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas neste momento. Primeira aplicação: não subestime a realidade de um mundo espiritual e de uma batalha espiritual. Existem alguns crentes, não direi muitos, alguns, do meio reformado que vão chegar a considerar a ideia de que o diabo não existe. Que nem consideram esta ideia de que há um inimigo invisível, um mundo invisível lutando contra nós. Não contra Deus, mas em alguma medida vindo contra a igreja, perseguindo a igreja. Uma inocência de muitos cristãos, achando que talvez o grande problema seja o governo A, B e C, achando que tudo é uma questão humana e terrena, e ignorando a realidade de que sim, existem opositores no mundo invisível que nós não vemos, não conhecemos, mas que estão trabalhando contra o povo de Deus. Então, não subestime esta realidade de um mundo espiritual. Não subestime a realidade de uma batalha espiritual. Segunda aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas: não superestime a figura de Satanás e dos seus anjos. Então, enquanto em um momento há um grupo que até desconsidera a existência de Satanás, que até desconsidera talvez a ação dele, há um outro grupo que vai tê-lo quase ocupando mais espaço no culto do que o próprio Senhor Jesus. Então, quando os muitos pecados são manifestos na vida daquela pessoa por conta dos erros e das escolhas dela, pecadora, ela culpa então a Satanás. É o diabo do desemprego, é o diabo do alcoolismo, é a maldição hereditária das drogas, mas não passa para entender que não. Que aquilo é consequência de escolhas pecaminosas de pecadores.
Claro, motivadas, ampliadas, facilmente acessíveis por meio da ação de Satanás, sim. Mas não superestime colocando Satanás como sendo aquele que está reinando e governando sobre a vida das pessoas. Principalmente, não superestime a ação de Satanás em relação ao povo de Deus. Porque sobre os eleitos, sobre aqueles que já se renderam ao Senhor Jesus Cristo, que já estão no reino e debaixo do reinado de Cristo Jesus, maldição nenhuma de Satanás impera. Porque Cristo põe fim a toda maldição. Terceira aplicação que eu quero trazer para nós neste momento. Anime-se com a realidade de que Deus peleja por nós. Deus envia os seus anjos. Deus envia o próprio Cristo. Ser forte. Ser forte. Anime-se. Quarta aplicação que eu quero trazer para nós. Se valha das armas que o Senhor nos dá. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai jejuar. Não para ganhar coisas, mas para pedir ao Senhor discernimento e oportunidades, para que outros sejam alcançados por este mesmo rei, por este mesmo reino, lutem por este mesmo lado que você está lutando neste momento. Última aplicação para as nossas vidas. Console-se, a semelhança do consolo que está sendo dado para Daniel, de que o desfecho para o povo de Deus é um desfecho glorioso. Console-se com a certeza de que nós já sabemos o resultado desta batalha. E o resultado desta batalha é o povo de Deus vencendo. É o povo de Deus reinando com o seu Cristo. Louvado seja Deus por isso. Termino então meu sermão dizendo a você que nos ouve, que talvez ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Há uma realidade espiritual que talvez você até brinque e acredite que isso não exista. Mas se você ainda não se rendeu a Cristo, cuidado. Satanás pode estar agindo por meio da sua vida para trazer todo e qualquer tipo de destruição. Porque ele vem com esta finalidade. E talvez tudo que esteja acontecendo, em alguma medida, exista o dedo de Satanás se valendo já da sua pecaminosidade, de todo mundo caído que te cerca, para ampliar, potencializar todos esses erros e falhas que estão ao seu redor e em você mesmo. Talvez você esteja sofrendo nas mãos de Satanás, tendo ele reinando e imperando no seu lar, na sua vida, lutando do lado errado. Talvez você esteja lutando contra o povo de Deus e sendo usado por Satanás para trabalhar contra a igreja do Senhor. E o convite que eu te faço nesta noite, se renda ao Senhor Jesus Cristo. Confesse os seus pecados, se arrependa, volte-se para o Senhor nosso Deus. Vai orar, vai jejuar e falar: Senhor, eu quero ter esse discernimento para ver o Senhor Jesus Cristo, contemplar o Senhor Jesus Cristo e ser consolado pelo Senhor Jesus Cristo, para ter o Senhor Jesus Cristo reinando sobre a minha vida e pelejando ao meu lado. Busque ao Senhor Jesus Cristo para que neste lado da batalha você esteja do lado que vai vencer. E o lado que vai vencer é o lado daqueles que estão com Cristo Jesus. Porque o diabo e todos aqueles que o acompanham terão um fim certo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Que este não seja o seu fim. E para que este não seja o seu fim, se renda a Cristo. Volte-se ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, veja a salvação e solução para a maldição do pecado, tão somente na pessoa de Cristo, e tenha Ele pelejando ao seu lado.